Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 23 de abril. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, nesta manhã de sábado, estamos aqui para te adorar, para te louvar. Quero te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor está dando para mim. Ajuda-me, Pai, a viver para glorificar o Teu nome e proclamar a verdade presente, preparando um povo para a volta de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos. Abre a nossa mente, Pai, para entendermos a Tua profecia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã vou completar 71 anos. 71 anos de idade dedicados ao Senhor. Quando eu nasci, minha mãe, que se chama Zulmira, já falecida, meu pai também já é falecido, o nome do meu pai é Salviano. Quando eu nasci, meus pais me dedicaram ao Senhor. Eles me deram para o Senhor. Eles disseram, este menino é teu, Senhor, e o nome dele será Samuel. Eu louvo a Deus pelos pais que me deram. Eu louvo a Deus pelos 71 anos de vida que Ele está me dando. Minha vida está voltada para Jesus. Estou mais apaixonado hoje por meu Senhor Jesus Cristo do que nunca. Apaixonado por Ele e ansioso pela sua breve e majestosa segunda vinda a este mundo para nos buscar. Aleluia! Queridos, hoje nós vamos continuar o estudo da palavra profética. O tema de hoje é o abalo das potestades do céu e a chegada do juízo dos vivos. O abalo das potestades do céu e a chegada do juízo dos vivos. Recordando então, queridos, aquilo que nós estudamos na última live, no capítulo 6 de Apocalipse, nós estamos estudando sobre os 7 selos. Já estudamos na última live sobre os 4 primeiros selos, os 4 cavalos, e também o 5º selo, que é o selo dos mártires. Queridos, estes 4 grupos, representados pelos 4 cavalos, eles representam a totalidade dos filhos de Deus que estão sendo julgados. O juízo dos mortos começou em 1844. E, queridos, o juízo dos mortos será seguido pelo juízo dos vivos. O 6º selo é o maior e o mais extenso de todos os 7 selos. O 6º selo inicia em Apocalipse capítulo 6, verso 12. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 6 e o verso 12. E ele se estende até o final do capítulo 7. Começando então em Apocalipse capítulo 6, verso 12, ele se estende até o final do capítulo 7, até o verso 17 do capítulo 7. Veja, é o maior e mais extenso dos selos. Por quê? Ele tem tanto conteúdo. Queridos, porque o 6º selo anuncia a chegada do juízo dos vivos, assim como Deus anunciou a chegada do juízo dos mortos. Lá em 1844, o juízo dos mortos não começou do nada. Deus preparou o mundo para este grande evento que começou no dia 22 de outubro de 1844. Assim também Ele vai anunciar a chegada do juízo dos vivos. Para anunciar a chegada do juízo dos mortos, Deus usou o terremoto de 1755 em Lisboa, o escurecimento do Sol e da Lua em 1780 e a queda das estrelas em 1833. Tudo isso preparando o mundo para o grande acontecimento da purificação do santuário celestial, o juízo celestial, conforme Daniel capítulo 8, verso 14, que começaria exatamente em 1844, no final dos 2300 anos. Esta profecia de 2300 anos, que está lá em Daniel capítulo 8, verso 14, mostra exatamente o ano em que Jesus Cristo entraria no Santíssimo para iniciar o juízo celestial. Queridos, Guilherme Miller,
entendia que a purificação do santuário, anunciada em Daniel 8,14, seria a volta de Jesus, que o santuário era a terra e a purificação da terra seria ela ser queimada pelos fogos. Mas, queridos, Guilherme Miller, ele se enganou. Foi esta a causa do grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Não seria a segunda vinda de Jesus. A purificação do santuário, dentro da doutrina do santuário, dentro da Bíblia, a purificação do santuário diz respeito ao juízo. O dia 10 do 7º mês no santuário terrestre, uma das festas do santuário terrestre, são 7 festas sagradas e proféticas. A 6ª festa é chamada o dia da expiação. O dia da purificação do santuário ocorria cada dia 10 do 7º mês, anualmente. Era o dia do juízo para o povo de Israel. Mas o santuário da terra era uma cópia, era uma ilustração do verdadeiro santuário original, santuário que é o santuário celestial. Por isso, queridos, o juízo que acontecia todos os anos no dia 10 do 7º mês, lá no Antigo Testamento, este juízo é uma profecia que aponta para o juízo celestial. As festas sagradas do santuário terrestre correspondem às festas sagradas do santuário celestial, todas elas. E a 6ª festa sagrada do santuário celestial é o dia da expiação, é o grande juízo celestial, que Deus anunciou na profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Começou em 1844. Por quê? Os 2.300 anos, que começaram em 457 a.C., eles acabaram em 1844, depois de Cristo. Ali iniciou o juízo dos mortos. Porém, Deus anunciou a chegada do juízo dos mortos. E agora Deus também vai anunciar a chegada do juízo dos vivos. Queridos, por que é que Deus não anunciaria a chegada do juízo dos vivos? Por quê? Por que que Deus faria de uma forma secreta, escondida, e os vivos começando a ser julgados sem saberem que estão sendo julgados? Deus não faz isso. Deus tem interesse na salvação do maior número possível. Deus quer a salvação da grande multidão que ninguém podia contar. Por isso, queridos, Deus anuncia a chegada do juízo com os mesmos sinais. Tem dupla aplicação. Os mesmos sinais que anunciaram a chegada do juízo dos mortos vão também agora anunciar a chegada do juízo dos vivos. Deus tem uma estratégia divina para sacudir o mundo, sacudir a terra, despertar a sua igreja desta letargia, desta mornidão, para que entenda que chegou a hora do juízo e o povo de Deus, o remanescente de Deus, tem que proclamar, tem que pregar esta mensagem. O abalo das potestades do céu anuncia a chegada do juízo dos vivos. Queridos, Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, e vamos ler este grande selo, o 6º selo, que começa no verso 12. Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Queridos, não existe um cavalo para o juízo dos vivos. Por quê? Porque, assim como todos os mortos que estão sendo julgados desde 1844, eles pertencem a um dos grupos, dos 4 grupos representados pelos 4 cavalos, assim também agora no juízo dos vivos, todos os vivos pertencem a um dos 4 cavalos também, um dos 4 grupos. Por isso, não existe um cavalo para os mártires, porque os mártires pertencem aos 4 grupos, existem mártires nos 4 grupos representados pelos 4 cavalos, e também todos os vivos que serão julgados agora no tempo do fim, durante o 6º selo, também pertencem aos 4 grupos dos 4 cavalos. Então, meus queridos, não existe um cavalo para os vivos. O abalo das potestades do céu anuncia a chegada
de uma forma majestosa a chegada do juízo dos vivos. Vamos ler então, Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Não há ninguém nesta terra, neste planeta, que dirá: eu não sabia que o juízo dos vivos estava começando. Não, queridos. Deus faz questão de anunciar, Deus faz questão de fazer notório este grande acontecimento que é o julgamento dos vivos. Por isso, ele será anunciado primeiramente por um grande tremor de terra, que abalará o planeta, não um país, não um continente, mas abalará o planeta, o grande tremor de terra. E ele será seguido do escurecimento do sol, confirmando que chegou a hora do juízo dos vivos. O escurecimento do sol, diz aqui, e o sol tornou-se negro como saco de silício. E, na sequência, virá a lua em cor de sangue, e a lua tornou-se como sangue. Queridos, o mundo todo, ateus, cristãos, pagãos, todos, eles saberão que chegou algo muito importante, um evento muito grande. Eles buscarão saber o que é que está acontecendo. E é o povo de Deus, o remanescente fiel, que tem a mensagem, que pode anunciar ao mundo e que pode dizer para eles o que está acontecendo. Que é o momento de tomar a decisão ao lado do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. É este o período em que haverá a maior conversão de todos os tempos, porque Deus estará usando esta estratégia divina para despertar o mundo e despertar a sua própria igreja da mornidão laodiceana. Na sequência dos sinais anunciados aqui, você pode ler no verso 13, Apocalipse 6, 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Veja a sequência destes sinais majestosos, o abalo das potestades do céu, o grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, e na sequência o que virá, verso 14. E o céu se retirou como um livro que se enrola. O céu se retira como se estivesse indo embora. Queridos, isto será presenciado pelo mundo inteiro. Todos saberão e todos desejarão saber o que está acontecendo. E você, nós, os remanescentes de Deus, batizados pelo Espírito Santo, nós vamos proclamar a verdade presente. Chegou a hora do juízo dos vivos. Vai começar o selamento dos vivos. Os vivos serão selados ou pelo selo do Deus vivo ou pelo selo da besta, o sinal da besta. Cada pessoa que estiver viva no planeta Terra terá que fazer a sua decisão de forma inteligente, consciente, ou a favor dos mandamentos de Deus, ou a favor dos mandamentos dos homens, ou a favor da guarda do santo sábado, o selo do Deus vivo, ou a favor do domingo, como sinal da besta. Queridos, todos terão que fazer uma decisão consciente, mas Deus prepara as pessoas. Deus adverte as pessoas. Deus não quer que ninguém fique na ignorância, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade presente. Por isso diz aqui, e o céu se retirou como um livro que se enrola. E o que mais na sequência? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Como é que isto poderia passar despercebido? Não será despercebido. Todos saberão, porque ilhas e montes se moverão dos seus lugares. E as pessoas, apavoradas, temerosas, clamarão o que está aqui no verso 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. O povo estará em terror. Por quê? Porque é chegada a hora do juízo, eles serão julgados. E aqui diz o verso 16, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
Quando a Bíblia fala daquele que está sentado sobre o trono, trono, meus queridos, diz respeito ao Santíssimo do Santuário Celestial. Trono, meus queridos, diz respeito ao juízo celestial. Eles querem se esconder daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E o verso 17 pergunta, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Durante o juízo dos vivos, quem vai subsistir? Quem vai permanecer em pé na presença de Jesus Cristo? Ah, queridos, somente aqueles que receberem o selo do Deus vivo. Somente aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo e se tornaram filhos obedientes aos mandamentos de Deus. Queridos, Apocalipse capítulo 7 é uma continuação do sexto selo. O sexto selo vai até o final do capítulo 7. Por isso vamos ver então o que vai acontecer. Durante o sexto selo, capítulo 7, verso 1 diz assim: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, ou seja, norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra, para que a terra não fosse destruída. A destruição de 1/3 da terra virá depois que os 4 anjos soltarem os 4 ventos. Isso só vai acontecer depois do 7º selo, quando Jesus lançar o incensário sobre a terra. Então virá a destruição de 1/3 da terra. Mas, queridos, durante o juízo dos vivos, quando o povo de Deus estiver sendo selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios pelo sinal da besta, neste período ainda os 4 anjos estão retendo os 4 ventos, para que a terra não seja destruída. Será o tempo da maior conversão de todos os tempos. Depois destas coisas, diz o verso 1, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. A única vez em que a Bíblia usa essa expressão, o selo do Deus vivo, está aqui no 6º selo. Por quê? É a única vez, é a única menção do selo do Deus vivo, porque é o selamento dos vivos. Todos os vivos serão selados. Todos os que amam a Jesus Cristo e são obedientes a Ele, eles serão selados pelo selo do Deus vivo. Queridos, o selo do Deus vivo é o Santo Sábado, o 7º dia da semana, o mandamento esquecido, o lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o selo de Deus, é o sinal de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz que é o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo. Este é o sinal. A obediência identifica os verdadeiros filhos de Deus. E aqui diz, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Antes do fechamento da porta da graça, antes dos 4 anjos soltarem os 4 ventos, Deus vai assinalar, Deus vai selar o seu povo, os servos de Deus, selados pelo selo do Deus vivo. E o selamento do povo de Deus começa pelas primícias dos salvos vivos, que são os 144 mil. Primeiramente, as primícias dos salvos vivos, elas são seladas pelo selo do Deus vivo. E depois a grande seara de salvos vivos, a grande multidão que ninguém podia contar, também será selada pelo selo do Deus vivo. Aqui no capítulo 7, dentro do contexto do 6º selo, diz que os primeiros a serem selados são os 144 mil. Leia comigo Apocalipse 7 e o verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui está falando do Israel do Novo Testamento, do Israel espiritual.
existem 144 mil discípulos de Jesus Cristo. Lá no primeiro século, quando no dia do Pentecostes, Jesus Cristo derramou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. E o Espírito Santo repousou sobre eles em forma de línguas de fogo. Ali foi a chuva temporã do Espírito Santo. 12 discípulos, ungidos, batizados pelo Espírito Santo, revolucionaram o mundo. 3.000 almas foram batizadas em um dia. Mas agora, queridos, agora não será a chuva temporã somente. Agora será a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês, ou seja, ao mesmo tempo a chuva temporã e a chuva serôdia serão derramadas. E o derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo começa com os 144 mil, que são selados pelo selo do Deus vivo e recebem como presente do selamento o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito Santo. Por isso, eles, inflamados pela chama do Espírito Santo e pela paixão pelas almas pelas quais Jesus morreu, eles proclamam a mensagem da verdade presente. E há então uma conversão de uma grande multidão, como diz aqui no capítulo 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9 agora fala da seara dos vivos, a grande seara de salvos vivos. Lemos então o verso 9. Depois destas coisas, depois do quê? Depois do selamento dos 144 mil. Depois destas coisas, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, aleluia, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Primeiro Deus mostrou um grupo pequeno de 144 mil, que são as primícias dos salvos vivos. E agora Deus mostra a seara dos salvos vivos, uma multidão que ninguém podia contar, mas também salvos, trajados de vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Queridos, a grande tribulação, a angústia qual nunca houve, que virá sobre o povo de Deus, virá durante o período do sexto selo. Porque esses majestosos sinais que nós lemos aqui no capítulo 6, verso 12 a 14, eles vão ocorrer anunciando a aprovação da lei dominical no mundo todo. Com a aprovação da lei dominical no mundo todo, começa o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Começa o julgamento dos vivos. E as primícias, os 144 mil, eles serão o apoio espiritual para esta grande multidão convertida na hora undécima, convertida no tempo do fim. Eles precisam de líderes espirituais. E estes líderes são os 144 mil. Queridos, ambos, as primícias e a grande multidão, eles atravessam juntos o período da grande tribulação. É assim que nós lemos aqui em Apocalipse 7, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Verso 13. E um dos anciãos, um dos 24 anciãos, me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? Quem são os vestidos de vestidos brancos? As primícias, os 144 mil, e também a grande multidão que ninguém podia contar. De onde vieram? O ancião pergunta para João: de onde eles vieram? E o verso 14 diz: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Existe uma grande tribulação para o tempo do fim, agora, queridos. Antes do fechamento da porta da graça, neste período em que o povo de Deus está sendo selado com o selo do Deus vivo, haverá uma grande tribulação.
É nesse período que o número dos mártires vai se completar. Ainda haverá morte de mártires neste período da grande tribulação, após a lei dominical. Neste período do sexto selo, a porta da graça está aberta. O sangue dos mártires ainda serve de semente para a conversão de milhares de pessoas. Queridos, este período da grande tribulação é o começo da angústia qual nunca houve. Este período da angústia qual nunca houve, que começa com a lei dominical sendo aprovada no mundo todo, e os que guardam os mandamentos de Deus sendo perseguidos, esta angústia continua para um período após o fechamento da porta da graça. A grande tribulação continua também após o fechamento da porta da graça. Porém, queridos, após o fechamento da porta da graça, nenhum dos filhos de Deus, ninguém mais vai morrer como mártir, porque não haverá mais conversões. O Espírito Santo se retirou da terra, o Espírito Santo se retirou e não há mais conversões, ele não convence mais ninguém dos pecados. Mas quando o Espírito Santo se retira da terra, ele se concentra especialmente no povo de Deus. O Espírito Santo estará concentrado nas primícias dos salvos vivos e na seara dos salvos vivos. Eles estão batizados pelo Espírito Santo. Eles foram selados pelo selo do Deus vivo. Eles têm a mente de Jesus Cristo impregnada. Eles têm o caráter de Jesus Cristo. Queridos, o Espírito Santo habita neles, porque somos templos do Espírito Santo. Por isso, queridos, aqui no capítulo 7, verso 14, diz: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Juntos, queridos, as primícias, 144 mil, e a grande multidão atravessam juntos, um apoiando o outro. Deus anuncia aqui no sexto selo todos estes grandes eventos que precedem o fechamento da porta da graça. Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, aqueles que buscam saber a vontade de Deus. E o verso 15, Apocalipse 7, verso 15, por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Meus queridos, que mensagem de conforto! O abalo das potestades do céu. Este abalo anuncia a chegada do julgamento dos vivos, do selamento do povo de Deus vivo e dos ímpios que optaram em obedecer os mandamentos dos homens. Mas, queridos, Deus nos revelou através dos 7 selos todas estas 7 fases no processo do juízo celestial. Existe uma sequência maravilhosa nos 7 selos. E aqui mostra que, após o 6º selo, vem então a abertura do 7º selo. Este será o estudo da próxima live, a abertura do 7º selo, a última grande intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo e então o fechamento da porta da graça. Louvado seja Deus por esta sequência maravilhosa da profecia, do Apocalipse. Deus quer despertar o seu povo. Deus quer que você creia e pregue esta mensagem. Deus quer que nós preparemos o mundo para este grande evento. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre aqueles que estão dispostos a pregar as 3 mensagens angélicas. Chegou a hora do juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Caiu Babilônia. Se alguém adorar a besta e receber o seu sinal, este também beberá do vinho da ira de Deus. Queridos, Deus tem um povo ungido pelo Espírito Santo que vai pregar estas 3 mensagens angélicas. Esta é uma verdade presente.
E o juízo dos vivos é uma verdade presente. E o abalo das potestades do céu, agora no tempo do fim, é uma verdade presente. A minha oração, o meu desejo ardente é que você se deixe inflamar pelo Espírito Santo. Que você viva na presença desse Deus Santo, sendo batizado diariamente pelo Espírito Santo, pregando em palavras e pregando com a sua vida, com as suas ações, com o seu estilo de vida, que você seja uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo. E que nós nos regozijemos nesta verdade preciosa, revelada no sexto selo. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deixo com você esta mensagem de fé e de esperança. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.